3 de outubro, sigo nos comentários sobre eleição e essa é a terceira parte. Se alguém pensa que o movimento bolsonarista é uma atrapalhada, é a condução de uma linha política por um ser grotesco, patético, está muito enganado. Se nós olharmos a ultradireita no mundo, nós vamos perceber que o Brasil e este grupo que cerca Bolsonaro tem uma convicção, e é uma convicção de ultradireita. Eles têm um programa. Quando Bolsonaro vem para a televisão e diz Deus, pátria, família e liberdade, ele não faz isso de uma forma gratuita. O que ele faz? Ele se associa a um tipo de integralismo, a um tipo de fascismo que vigora no Brasil. Desde a década de 30, a partir de Plínio Salgado, um jornalista, foi fundada a Ação Integralista Brasileira. Naquele movimento político surgido após a Primeira Guerra Mundial, eles se cumprimentavam levantando a mão direita, tipo Hitler, os nazistas alemães, e diziam um para os outros Anauê. Anauê. O que quer dizer Anauê? Do tupi, quer dizer você é meu irmão, mais ou menos como os comunistas, que quando se tratam de camaradas, eles estão dizendo companheiros de uma mesma causa. O citoyen francês é a mesma coisa, companheiros de uma mesma causa. No Brasil, Plínio Salgado, um jornalista muito inteligente, diga-se de passagem, criou a expressão Anauê. Para quê? Para exaltar o nacionalismo que a Ação Integralista Brasileira expressava. As pautas do integralismo eram pautas que tinham como princípios, fundamentalmente, a questão religiosa, a questão do cristianismo, a questão da unidade nacional. O integralismo lidava com o corporativismo, com o sentido de corpo da nacionalidade como uma singularidade e combatia, olhem bem, o liberalismo e o socialismo. A Ação Integralista Brasileira chegou ao ponto de, em 1938, planejar uma revolta armada contra o governo Getúlio Vargas. Mas se vocês pensam que isso terminou naquele período, estão muito enganados. E já digo por que vou falando isso. Porque eu quero falar especialmente para os integrantes do sistema judicial brasileiro. No fim eu vou falar. Se vocês forem para a Polônia, existe um líder tipo Bolsonaro chamado Duda. Na Turquia tem o Erdogan. Na Hungria tem Orbán. Na Espanha existe um movimento chamado Vox, de extrema direita. Na Alemanha, o Alternativa, xenófobo, ultranacionalista. Na França, Le Pen, do grupo Reagrupamento Nacional. Na Itália, de Salvini, a Liga do Norte da Itália, que agora ganharam o governo. A Giorgia Meloni, que se elegeu e vai formar um novo governo italiano, dos irmãos da Itália. Lembram do Anauê? Você é meu irmão. Na Noruega, ultradireitista, Partido do Progresso. Na Finlândia, os verdadeiros finlandeses. O Partido Popular Conservador na Estônia. O Chega em Portugal. Isto não é um movimento que se esgota na eleição brasileira e se esgota na face grotesca de Jair Bolsonaro. As relações de Bolsonaro com Trump, com Steve Bannon, se explicam a partir deste processo de integração da ultradireita brasileira à ultradireita mundial. Então, não é à toa
Basta vocês percorrerem os jornais de 1, 2 semanas antes da eleição, que vocês vão ver esses caras dando apoio a Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro é o elemento relevante para a defesa da liberdade. O que diz Bolsonaro? Deus, pátria, família e liberdade. Povo armado jamais será escravizado. Eles têm uma visão programática para o mundo, eles têm a pretensão de modificar as relações de Estado. São xenófobos, são ultranacionalistas, são racistas, são misóginos. Isto é o Bolsonaro e todos os seus parceiros no mundo. E não é pouca coisa. Na Suécia, agora, partido de extrema-direita se elegeu e vai compor o governo. Então, quando se fala em direita, centro, esquerda, extrema-direita, isso tem sentido programático. Mas por que eu falo para tudo isso? Bolsonaro conquistou maioria importante no Senado da República, maioria importante na Câmara dos Deputados, maioria capaz de gerar modificações constitucionais, como fez agora na época da eleição, sem esta maioria que adquiriu agora. Vocês que integram o sistema judicial brasileiro pensam que o Bolsonaro não vai levar às últimas consequências as pretensões que ele tem de modificação, especialmente no Poder Judiciário? Como, por exemplo, aumentar o número de ministros da Suprema Corte. Vocês têm alguma ideia de que a emenda constitucional que já está lá, com esta maioria que Bolsonaro construiu na Câmara, não vai andar? Então, quando se faz a leitura política sobre a estrutura orgânica que dá suporte ao neofascismo bolsonarista, ou, por outras palavras, ao neointegralismo bolsonarista, quando se faz esse tipo de análise, quando se compreende que este não é um movimento isolado, que isto não é um episódio e nem um acidente histórico, que a população brasileira vê e sufraga, convalida o bolsonarismo, quando se faz isso, se faz um grande alerta. Está se alertando a quem? Estamos alertando ao campo democrático. É simples assim. E quando tu vê por aí promotores, juízes, advogados, que simplesmente agem a partir de uma sensação corporativa, nós estamos abrindo caminho para que aconteça o que aconteceu nesses países, especialmente Hungria e Polônia, onde os sistemas judiciais foram modificados, sim. Ora, se isso acontece, pode desacontecer, só que basta ver Polônia e Hungria para lembrar da Venezuela. Na Venezuela aconteceu assim. E a Venezuela é muito pertinho. Então, compreender esta eleição é compreender que Bolsonaro não é um acidente. É compreender que o grotesco é um personagem. E que este personagem dialoga com uma sociedade concreta, conservadora, que quer para si uma pauta de costumes. Se é verdade que Plínio Salgado sustentava sua estrutura religiosa no cristianismo católico, Bolsonaro, junto com os malafaias da vida, sustenta os seus princípios cristãos a partir dos neopentecostais, dos evangélicos neopentecostais. As consequências podem ser devastadoras. Portanto, analisar a eleição não é peidar dormindo.